الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Muitos de nós ouvimos falar sobre este grande sábio, o Allama, o Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah, mas poucos conhecem de facto quem é esta figura. Muitos só ouvem o nome, mas não sabem nada além do nome. Não sabem nada além do nome. Portanto, o objetivo dessas pequenas palavras que irei proferir aqui, o objetivo delas é de trazer de forma resumida um pouco sobre a vida e os ensinamentos de Sheikh Rabi para os irmãos falantes da língua portuguesa que pouco conhecem sobre o Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah. E um outro ponto é que não é possível alguém ser salafi e não ter Sheikh Rabi como referência, não ter este grande homem como referência. Por isso vários sábios diziam: o sinal do sunni, seguidor da sunna, é a sua aproximação, o seu amor para com o Sheikh Rabi. E o sinal de Ahl al-Ahwa wal-Bida é o ódio para com o Sheikh Rabi. E essas são as palavras do nosso Sheikh Ubaid al-Jabri, rahimahullah. Como era o Imam Ahmad? O Imam Ahmad era a balança no seu tempo entre o Ahl Sunna e Ahl Bida. Por isso é importante conhecer a biografia dos sábios da Sunna contemporâneos para que a gente saiba quem são as nossas referências. Para que a gente saiba quem são as nossas referências. A gente não segue fanaticamente a ninguém, senão o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas os sábios são a ponte entre nós e o profeta sallallahu alaihi wasallam. Taib. Quem é Sheikh Rabi? Começando com o seu nome, ele é o Sheikh Allama al-Muhaddith Rabi' ibn Hadi ibn Muhammad ibn Rabi'. Rabi' ibn Muhammad ou Rabi' ibn Hadi ibn Muhammad ibn Rabi'. Esse é o seu nome completo, rahimahullah. O Sheikh Rabi' pertencia à tribo Umair. Pertencia à tribo Umair. E as tribos, a atribuição às tribos é algo que é comum na Península Arábica. Yani cada um procura se atribuir a sua tribo. E dentro de uma tribo tem várias famílias. Tem várias famílias. O Sheikh Rabi, a sua tribo, Umair, é uma das cabilas, é uma das tribos cuja a cadeia de origem, yani a árvore de parentescos, está ligada com a família nobre, que é bem conhecida, que é chamada de An-Na'amiya. An-Na'amiya é uma família nobre, pois são descendentes a sua descendência volta para Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ou radiyallahu anhuma. Tanto o Sheikh Rabi, rahimahullah, faz parte dessa linhagem que volta para Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, que era o neto do profeta sallallahu alaihi wasallam e filho de Ali ibn Abi Talib e de Fátima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Sheikh Rabi nunca usou essa origem de descendência como fazem muitos
que querem usar a sua descendência para ganhar nobreza ou para ganhar estatuto perante as pessoas. O Sheikh Rabi nunca, aquele que não conhece Sheikh Rabi, que não conhece este ponto, nem sabe que Sheikh Rabi faz parte dessa descendência. Por quê? Porque não é algo que ele propagava. Pelo contrário, como mencionou o Sheikh Khalid al-Dhufair, que é o autor da biografia do Sheikh, escreveu a biografia do Sheikh quando o Sheikh estava vivo, rahimahullah. Sheikh al-Dhufair, Sheikh Khalid al-Dhufair, menciona que certa vez estava sentado com o Sheikh Rabi numa das assembleias mais sentada, e estavam alguns membros da família, essa família nobre que são os Naamia, e estavam mencionando que Sheikh Rabi faz parte desta família, que a sua descendência volta para Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. E o Sheikh, nessa sentada, chamou-lhes a atenção de que o que interessa não é a linhagem, mas sim as ações. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Aquele que for desleixado na prática das boas ações, então não pense de que a sua linhagem nobre vai beneficiar ele em alguma coisa. Portanto, essa era a posição de Sheikh Rabi. Ele não cantava as pessoas de que eu sou descendente de Hassan ibn Ali, como fazem muitos nos dias de hoje e em vários tempos. Então, essa é a linhagem de Sheikh Rabi, rahimahullah. E ele, rahimahullah, nasceu no ano 1351 de Hijra. 1351 de Hijra, que é aproximadamente 1932 a 1933. 1932 a 1933. O Sheikh nasceu numa aldeia chamada de Al-Jaradia, que é hoje parte da cidade de Somita, no sul da Arábia Saudita, na província de Jazan. Na província de Jazan. E o Sheikh, rahimahullah, cresceu órfão. Pois o seu pai, que é Hadi ibn Muhammad, o seu pai faleceu quando ele tinha ainda 2 anos ou menos. Portanto, ele ficou órfão muito cedo e ficou sob a tutela da sua mãe, que chamava-se Leila, rahimahullah, e também estava sob a tutela do seu tio, chamado de Ibrahim ibn Muhammad, rahimahullah. Portanto, o Sheikh cresceu numa casa de piedade, pois a sua mãe era conhecida por piedade. E deu a ele essa educação baseada na piedade. E encorajou o Sheikh, rahimahullah, a buscar conhecimento ainda muito pequeno, ao ponto do Sheikh, ele próprio, disse, rahimahullah, de que quando ele atingiu os 12 anos de idade, ele considerava-se como um adulto. E gostava de frequentar e de se sentar somente com os mais velhos. Gostava de sentar e conviver com os mais velhos. E o Sheikh muito cedo começou a procurar do conhecimento da religião, e ele esforçava-se bastante na busca do conhecimento da religião. Quando atingiu 8 anos de idade, passou a aprender a ler e a escrever naquilo que era chamado antigamente de Al-Katatib. Portanto, ele aprendeu a ler, a escrever, e também aprendeu um pouco de Hadith, pois o seu Sheikh de infância, Sheikh Muhammad Shayban Al-Arishi, escrevia para o Sheikh
Ahadith da Arba'ina Nawawiya. Tanto foi um dos primeiros livros do Sheikh a aprender, rahimahullah. Quando o grande sábio, Sheikh Abdullah Al-Qar'awi, rahimahullah, começou a espalhar o Da'wa Salafia no sul da Arábia Saudita, ele abriu uma escola, yani um instituto para ensinar a Sunnah e outras ciências da religião. E Sheikh Rabi foi um dos primeiros a se inscrever e a estudar com Sheikh Al-Qar'awi. E o Sheikh, rahimahullah, Sheikh Rabi, disse que Sheikh Abdullah Al-Qar'awi escreveu para ele o Thuluth Thalatha num caderno e deu ao Sheikh Rabi. E Sheikh Rabi disse que essa era uma das coisas mais preciosas para ele, yani ter o Thuluth Thalatha escrito para ele por um grande sábio como foi o Sheikh Abdullah Al-Qar'awi. E o Sheikh disse, esse livro onde tinha, ou esse caderno onde tinha o Thuluth Thalatha escrito por Sheikh Abdullah Al-Qar'awi, era a coisa mais valiosa que ele tinha. Era a coisa mais valiosa que ele tinha. E nesta madrasa, ou neste instituto, tinha níveis. Quando o Sheikh Rabi foi nesse instituto, estudou um dia naquilo que é chamado de Tamhid. Logo depois ele foi para o Sheikh Hafid Hakami, o grande muhaddith, rahimahullah, que também era professor nesse instituto. Foi para ele e disse que este nível não é para mim. E o Sheikh Ahmad, ou Hafid Ibn Ahmad Al-Hakami, mudou o Sheikh, colocou logo ele nos estudos mais avançados. Colocou ele no estudo mais avançado porque viu que o Sheikh tinha bastante inteligência e capacidade. Bastante inteligência e capacidade. O Sheikh estudou nesta madrasa salafia, de Sheikh Abdullah Al-Qar'awi. Estudou com vários sábios, como é o caso do próprio Sheikh Abdullah Al-Qar'awi e o grande muhaddith, o Sheikh Hafid Hakami, e vários outros sábios. Em seguida o Sheikh foi para o Mahdi Ilmi de Samita, que era um instituto um pouco mais avançado. O Sheikh passou a estudar nesse instituto. Depois de terminar na madrasa Salafia de Samita, o Sheikh entrou neste Mahd, que é como se fosse escola secundária islâmica. E nesse instituto, o Sheikh estudou com vários sábios. Dentre eles, o Hafid Hakami, que também era professor nesse instituto, bem como o irmão do Hafid Hakami, que é Sheikh Muhammad ibn Ahmad Al-Hakami, também um grande sábio. Não só, o Sheikh também estudou com o grande sábio, que também depois ficou um mufti da região sul da Arábia Saudita, Sheikh Ahmad ibn Yahya Al-Najmi, rahimahullah. E veja o que Sheikh Ahmad disse sobre Sheikh Rabi. Ele disse, Sheikh Rabi درس في المهد وأنا مما درسته في المهد لكن الشيخ ربيعا خير مني لأنه مجاهد في إحياء السنن. الشيخ أحمد الناجم disse que Sheikh Rabi estudou neste instituto e ele foi que eu dei aulas, mas o Sheikh Rabi é melhor do que mim. Veja só, a humildade de Sheikh Ahmad e também a consideração que ele tinha para com Sheikh Rabi. Ele disse que Sheikh Rabi era melhor do que ele,
porque Sheikh Rabi combatia para dar vida à Sunnah, wa imatatul bid'ah, bem como para destruir, demolir as inovações, والرد على المبتدعين, والرد على المبتدئين, e também refutar os inovadores. إلى آخره, até no fim das palavras do que ele disse. Portanto, esse foi um dos professores de Sheikh Rabi, rahimahumullah. Dentre os seus professores também foi o Sheikh Muhammad Saghir Al-Muhsin, um dos grandes ulama, e também o Sheikh estudou com o Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, que também veio ensinar neste Mahad, o grande sábio Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, rahimahullah. E o Sheikh Rabi disse, falando sobre Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, disse: والله ما ذقت حلاوة العقيدة في التوحيد الأسماء والصفات خاصة إلا على يد هذا الرجل الشيخ Muhammad Aman. Sheikh Rabi disse que, por Allah, eu nunca senti sabor no estudo da crença islâmica, principalmente no que diz respeito à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala nos seus nomes e atributos, excepto na mão de Sheikh Muhammad Aman, Sheikh Muhammad Aman Al-Jami. Ele disse: والله ما رأيت أحدا يحسن تدريس العقيدة وعرضها مثل هذا الرجل. Disse: eu não conheço ninguém que ensina bem a aqida, a crença islâmica, e apresenta a crença islâmica melhor do que este homem, que é Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, rahimahumullah. E o Sheikh vivia próximo do Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, daí que beneficiou do Sheikh tanto no Mahad, no Instituto, assim como fora do Instituto. Dentre os seus Sheikhs também é que o Sheikh, esses foram os Sheikhs que ele estudou com eles nesse Mahad. Quando o Sheikh terminou esse ensino, que é como se fosse ensino secundário, depois o Sheikh foi para a universidade em Riyadh, na faculdade de Sharia, que antigamente chamava-se faculdade de Sharia, mas hoje chama-se Universidade Muhammad Saudi, universidade conhecida como Jamiatul Imam Muhammad bin Saudi. O Sheikh foi, depois de terminar o ensino secundário no Mahad que ele estava, e nesses todos os locais onde ele foi, o Sheikh estudou várias ciências como Hadith, Tafsir, Tawhid, Fiqh. E o Sheikh decidiu ir para esta universidade e viajou com o seu filho mais velho, que é Dr. Muhammad bin Rabi, hafidhahullah, que é o filho mais velho de Sheikh Rabi. O Sheikh foi para a faculdade e seu filho entrou na escola primária. E durante a estadia do Sheikh na universidade, o Sheikh beneficiou-se, ele estudou com Sheikh Ibn Baz. O Sheikh estudou com o grande imam da nossa época, Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah. E o Sheikh estudou um tempo nesta universidade e logo depois foi aberta a prestigiada Universidade Islâmica de Medina, no ano 1381 de Hijra, que corresponde ao ano de 1961 do calendário solar. Foi aberta a Universidade Islâmica de Medina e foi dada a opção
aos estudantes que estavam a estudar em Riyadh, na faculdade de Sharia, como era chamada, foi dada a opção de quem quisesse transferir para Medina, para a nova universidade que acabava de abrir, que é a Universidade Islâmica de Medina. E Sheikh Rabi foi um dentre os estudantes que se inscreveram para fazer a transferência, para transferir os seus estudos para Medina. Sendo assim, ele transferiu para Medina, ele, bem como o nosso Sheikh Ali bin Nasir al-Faqih, rahimahumullah. E eles eram bastante próximos, eram colegas desde o tempo que o Sheikh começou a estudar no Mahad em Samita, até os dois irem até a Universidade de Medina, terminarem os seus estudos. Só se separaram no ensino pós-graduação, que o Sheikh Rabi foi para Jeddah e o Sheikh permaneceu na Universidade Islâmica de Medina. E o Sheikh, quando foi para lá, para Medina, Sheikh Ibn Baz foi eleito como o vice-reitor da Universidade Islâmica de Medina. Sendo assim, o Sheikh também continuou ainda a estudar com o Sheikh Abdulaziz Ibn Baz várias ciências. E quando o Sheikh Ibn Baz foi eleito ou foi escolhido como o Mufti, ele foi substituído pelo nosso Sheikh Abdul Muhsin Abadi, hafidhahullah, e passou a ensinar no lugar de Sheikh Ibn Baz. E o Sheikh Rabi beneficiou-se também com Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi, hafidhahullah. Dentre os mashaykhs que ele também estudou durante a sua estadia na Universidade Islâmica de Medina foi o imam do hadith da nossa época, o Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. O Sheikh estudou vários livros de hadith com Sheikh Al-Albani, rahimahullah, rahmatan wasi'a. E também, dentre os mashaykhs que ele se beneficiou, Sheikh Rabi foi o imam do tafsir da nossa época, o Sheikh Muhammad Amin Ash-Shanqiti, rahimahullah, autor do livro Adwa al-Bayan. O Sheikh estudou com ele também várias ciências de tafsir, bem como usul, durante 4 anos. Bem como o Sheikh também estudou com o grande muhaddith de Medina, o Sheikh Allama Hamad al-Ansari, rahimahullah. O Sheikh do Sheikh Abdul Muhsin Abadi. Bem como o Sheikh estudou também com o famoso Sheikh Saleh al-Iraqi, rahimahullah. Bem como estudou as ciências de hadith com o muhaddith Sheikh Abdul Ghaffar Hassan al-Hindi. Bem como o grande muhaddith também, o Allama Badi' ad-Din al-Rashidi al-Sindi, rahimahullah. Bem como o Sheikh Hamoud al-Tuwaijiri, bem como também Sheikh Khalil al-Harras, rahimahullah. E vários outros mashaykhs da época. Isso mostra que o Sheikh, rahimahullah, estudou com os maiores sábios da sua época, os maiores sábios da Sunna da sua época. Quando o Sheikh concluiu a universidade, ele foi eleito por Sheikh Ibn Baz. E antes de mais, o Sheikh Rabi foi a primeira turma, o primeiro conjunto de estudantes a começar
os estudos na Universidade Islâmica de Medina. Logo que abriu, o Sheikh foi um dos primeiros estudantes e foi o primeiro estudante a graduar com a nota mais elevada na Universidade Islâmica de Medina, seguido do nosso Sheikh Ali bin Nasir al-Faqih, rahimahumullah. Quando ele terminou, o Sheikh bin Baz, rahimahullah, escolheu o Sheikh Rabi para ensinar no Mahdi Thanawi da universidade, na escola secundária da Universidade Islâmica de Medina. Depois, Sheikh bin Baz elegeu o Sheikh Rabi, escolheu o Sheikh Rabi e Sheikh Saleh al-Iraqi, rahimahumullah, para irem ensinar na Índia, na Universidade Al-Jamia Salafia, na cidade de Banares. Isso foi no ano 1386 de Hijra, que corresponde entre 1966 a 1967. O Sheikh foi para a Índia e o Sheikh, rahimahullah, e Sheikh Saleh al-Iraqi foram um dos motivos da propagação da Aqida Salafia na Índia. O Sheikh, quando foi lá, perguntou o que aprendiam na Aqida, o que aprendiam na Aqida nessa universidade. Como a gente sabe, no continente sub-indiano é predominante a crença dos Maturidia. Ele foi informado de que na universidade o que era ensinado aos estudantes era a Aqida Nasafia, que é um livro da crença Abu Mu'in Nasafi, que é um livro da crença Maturidi. O Sheikh modificou o currículo e, em vez de ensinar isso, passou a ensinar a Aqidatul Wasitiyya de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, bem como o livro Kitab al-Tawhid de Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahumullah. Tanto o Sheikh foi um dos motivos da propagação da crença da Sunna na Índia, com essa mudança que ele fez no currículo, que encontrou que era estudado nessa universidade. O Sheikh permaneceu muito tempo na Índia a ensinar, 2 anos, a ensinar nessa universidade e também a fazer da'wah fora das aulas e a propagar a Sunna na Índia. Teve vários debates com Khurafiyun, com os Sufis, e o Sheikh permaneceu lá firme, propagando a crença dos Salaf Salih, Ahl Sunnah wal Jama'a. E durante o seu período na Índia, o Sheikh beneficiou-se do grande muhaddith Ubaidullah al-Rahmani al-Mubarakfuri, rahimahullah, que era um dos grandes muhaddith da época. E para quem não sabe, a Índia, durante aquele tempo, era o centro de hadith. Era o centro de hadith, de ensino de hadith. O Sheikh beneficiou com este grande muhaddith da Índia, que é o Sheikh Ubaidul Rahmani al-Mubarakfuri, rahimahullah. E o Sheikh escreveu vários artigos também na revista da universidade dessa universidade, na revista dessa universidade, na revista científica. O Sheikh escreveu vários tópicos sobre a crença islâmica correta que até hoje existe. Na próxima oportunidade, inshallah, iremos falar um pouco sobre a volta do Sheikh da Índia e a sua continuidade dos seus estudos superiores. Isso será na próxima oportunidade. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.